Quando tudo parece perdido, veja o que Deus vai fazer agora. Você já teve a sensação de que tudo está desmoronando? De olhar ao redor e ver que nada parece fazer sentido? Que suas orações estão ecoando no vazio? Que as promessas que um dia te sustentaram parecem distantes demais? Talvez você esteja passando exatamente por esse momento agora, aquele tempo em que o coração pesa, a fé se abala e a vontade é de simplesmente parar. Mas é justamente nesse ponto que Deus decide agir. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Você foi conduzido aqui por um propósito. Existe algo divino em movimento. Algo que está prestes a acontecer na sua vida. E Deus quer que você ouça esta mensagem até o final. Porque hoje, o céu quer te lembrar de uma verdade poderosa. O fim que você enxerga é apenas o começo que Deus está preparando. Muitas vezes, quando tudo parece perdido, Deus está apenas reorganizando o cenário. Ele desmonta o que não serve mais. Ele remove o que estava te limitando. Ele fecha portas que você não teria coragem de fechar sozinho. E sim, dói. É confuso. Parece injusto. Mas é o processo necessário para que o novo possa nascer. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Nunca ignora uma oração. Nunca traz uma promessa. Quando ele se cala, ele está construindo. Quando ele permite o deserto, ele está lapidando. E quando ele te deixa sem saída, é porque está prestes a abrir o mar diante de você. A Bíblia está cheia de histórias que começam exatamente assim. Em meio ao caos, à dor, ao aparente fim. José foi jogado num poço e vendido pelos próprios irmãos antes de se tornar governador. Moisés foi exilado antes de ser levantado como libertador. Davi foi esquecido no campo antes de ser ungido rei. E Jesus foi crucificado antes de ressuscitar e mudar toda a história. Isso nos ensina algo profundo. Deus só termina quando a vitória é completa. Você pode até não entender o que está acontecendo agora, mas Deus entende. Ele enxerga o que você não vê. Ele conhece as batalhas travadas dentro do seu coração, aquelas que você não contou para ninguém, as noites em claro, o desespero silencioso, o cansaço disfarçado em sorrisos. Ele viu as vezes em que você tentou ser forte quando por dentro tudo gritava para desistir. E é exatamente por isso que ele te trouxe até aqui para te dizer: filho, filha, eu ainda estou no controle. Talvez o inimigo tenha sussurrado que acabou, que é tarde demais, que nada mais pode ser restaurado, que você perdeu oportunidades, tempo, pessoas e que sua vida não tem mais rumo. Mas hoje o Espírito Santo vem calar essa voz, porque enquanto você estiver respirando, Deus ainda tem um plano. Enquanto a vida, a promessa, enquanto a fé, a caminho. Sabe por quê? Porque Deus ele é especialista em agir quando tudo parece perdido. Ele é o Deus que transforma o caos em criação, o choro em dança, o luto em celebração, o fracasso em testemunho. Ele é o Deus que aparece quando todos já saíram, que levanta o que ninguém acreditava, que ressuscita o que todos já enterraram. E hoje ele quer fazer isso com você. Há um tempo determinado para tudo debaixo do céu, e o tempo da tua virada pode começar hoje. Mas é preciso abrir o coração, parar de lutar com as próprias forças e permitir que Deus reassuma o controle. Às vezes, o maior ato de fé é parar de tentar resolver tudo e simplesmente descansar na presença dele. Enquanto você ouve essa mensagem, eu quero que entenda algo: nada do que você viveu foi em vão. As decepções, as perdas, as demoras, tudo tem propósito. Talvez Deus tenha permitido o colapso justamente para que o alicerce errado fosse quebrado e ele pudesse construir algo verdadeiro, sólido, eterno. Deus não está te punindo, ele está te preparando. A sua dor não é castigo, é treinamento. A espera não é castigo, é maturação. E o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele não se cala porque te esqueceu, mas porque está ensinando você a confiar sem ver, a crer sem sentir, a andar mesmo sem entender. Você pode estar em uma fase em que tudo parece perdido, o casamento abalado, as finanças confusas, os sonhos parados, a fé enfraquecida, mas ouça com atenção: Deus não permite caos onde ele não pretende manifestar glória. O que hoje é desordem, amanhã será testemunho. O que hoje é dor, amanhã será força. O que hoje é lágrima, amanhã será riso.
Deus está reescrevendo a sua história. E ele começa sempre assim: quando todos pensam que acabou, é quando o cenário é mais escuro que a luz se torna mais visível. É no vale que ele te ensina a ouvir. É no deserto que ele te prepara para o destino. É na perda que ele revela o que realmente importa. Talvez você ache que perdeu tempo, que tudo o que fez até aqui foi em vão. Mas em Deus nada se perde, tudo é transformado. O tempo que você achou que estava parado foi o tempo em que ele te moldou. O tempo em que você sentiu só foi o tempo em que ele mais te sustentou. O tempo em que você achou que estava sendo esquecido foi o tempo em que ele estava te escondendo. Não por rejeição, mas por proteção. O mesmo Deus que permite a prova é o Deus que envia o livramento. O mesmo Deus que te faz esperar é o Deus que cumpre o que prometeu. E quando ele decide agir, ninguém impede. Quando ele fala agora, tudo muda. Ele é Deus de finais felizes, mesmo quando o meio parece impossível. Então, neste vídeo, eu quero te convidar a fazer uma pausa. Desacelere a mente. Acalme o coração. Esqueça por um instante o que não deu certo, o que doeu, o que se perdeu e ouça com a alma, porque o que Deus quer liberar sobre a sua vida hoje é uma palavra que pode redefinir tudo. Ele vai te mostrar que o impossível é apenas o palco onde o milagre acontece. Que o deserto é apenas o caminho para a terra prometida. Que o que parecia o fim é apenas o início de uma nova estação. Fica comigo até o final. Vamos orar juntos. Vamos declarar sobre a sua vida que o tempo da dor termina hoje e o tempo da promessa começa agora. Porque quando tudo parece perdido, é exatamente aí que Deus entra em cena e mostra que nada está fora do controle dele. A palavra que precede o milagre, pois tudo o que Deus faz começa com uma palavra. Antes de criar o mundo, ele disse: haja luz, e houve luz. Antes de curar, ele falava. Antes de ressuscitar, ele chamava pelo nome. A palavra é a semente que antecede a manifestação. E é por isso que, hoje, o que você está ouvindo não é apenas uma mensagem. É uma palavra profética liberada para mover o invisível em seu favor. Muitas vezes, Deus não muda a situação imediatamente, porque primeiro precisa mudar o nosso interior. Ele ajusta o coração antes de alterar o cenário. Ele trabalha no secreto antes de expor o milagre. E talvez seja exatamente isso que ele está fazendo agora com você. Há tempos você pede por mudança, mas Deus está te ensinando a sustentar o que virá. Porque o milagre sem maturidade se perde, mas o milagre com propósito permanece. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 19: Eis que faço coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Perceba o que Deus diz. Agora mesmo, não é amanhã, não é no futuro distante, é agora. O problema é que muitas vezes estamos tão focados no que perdemos que não enxergamos o novo que está nascendo. Deus está dizendo: pare de olhar para o que morreu e comece a olhar para o que eu estou fazendo florescer. Quando tudo parece perdido, a mente grita: acabou, mas o Espírito sussurra: espere. O Espírito Santo trabalha em silêncio. Ele move peças invisíveis, conecta pessoas, cria oportunidades, e quando você menos espera, algo muda. Não por força, não por merecimento, mas por graça. Talvez hoje você esteja como Maria e Marta diante da morte de Lázaro, dizendo: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez você também tenha dito: Deus, se o Senhor tivesse agido antes, eu não teria perdido. Se o Senhor tivesse falado, eu não teria sofrido. Mas Jesus chegou no quarto dia, quando já não havia esperança humana, para provar que ele não chega atrasado. Ele chega na hora em que o milagre glorifica mais. Deus não está atrasado na sua vida. Ele está cronometrando o tempo certo da virada. O tempo dele não é cronológico, é espiritual. Quando a fé amadurece, o cenário obedece. E o que você achava que era atraso é apenas alinhamento. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus escreve. Enquanto você se sente só, Ele está levantando pessoas para te ajudar. Enquanto você pensa que perdeu, Ele está preparando restituição dobrada. Nada escapa do controle de Deus, nem mesmo o que parece bagunça. Há um detalhe precioso na história de Jó. Depois que ele orou pelos amigos, o Senhor mudou a sua sorte
e lhe deu o dobro de tudo o que possuía. Jó não recebeu o dobro enquanto lamentava. Ele recebeu quando escolheu perdoar e interceder. Isso nos mostra algo profundo, né? A chave da virada muitas vezes está em fazer o que parece lógico. Continuar orando, mesmo cansado, continuar crendo, mesmo sem ver, continuar semeando, mesmo sem colher. Talvez o que Deus espera de você hoje seja exatamente isso, um ato de fé em meio à dor. O momento em que você escolhe continuar acreditando é um instante em que o milagre começa a ser gerado. Deus não é Deus de desistentes. Ele é o Deus dos que permanecem. Aqueles que decidem permanecer no processo são os que colhem o impossível. O diabo quer te convencer a parar porque ele sabe que a promessa está perto, mas o Espírito Santo te diz agora: não pare. O que parece o fim é apenas o ponto de virada. Eu estou agindo. Então, onde você estiver, em casa, no trabalho, no ônibus, na cama, com o coração cansado, saiba que o céu está te ouvindo. E a palavra que saiu de Deus não volta vazia. Ela vai cumprir o que foi determinado, vai restaurar o que foi quebrado, vai abrir o que estava fechado, vai curar o que parecia perdido. E quando isso acontecer, quando a resposta vier, quando o milagre chegar, você vai olhar para trás e perceber que cada lágrima foi um degrau para o propósito. Nada foi desperdiçado, tudo cooperou. Por isso, respire fundo agora e diga com fé: Senhor, eu creio que o teu tempo é perfeito. Mesmo quando eu não entendo, eu confio. Mesmo quando tudo parece perdido, eu sei que o Senhor ainda está agindo. Agora que a palavra foi liberada, chegou o momento mais importante deste encontro. O momento da entrega. Não importa onde você está, se está sozinho, no seu quarto, no trabalho, no ônibus, ou ouvindo com fones de ouvido, este é o tempo de se desligar do barulho, respirar fundo e permitir que o Espírito Santo te envolva. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração cansado, lutando para continuar, sentindo que a fé está por um fio. Mas agora, neste instante, o céu se aproxima da terra. O Deus que ouve cada sussurro e recolhe cada lágrima está te observando. Ele vê o seu esforço, o seu clamor silencioso, a dor que ninguém entende, e é por isso que esta oração não é apenas um ritual, é um encontro. Feche os olhos se puder. Coloque a mão sobre o coração. Sinta a presença de Deus. Respire fundo e diga em voz baixa: Senhor, eu estou aqui, eu me rendo. Fala comigo neste momento. Agora ore comigo com todo o seu ser, não apenas com palavras, mas com um coração, porque quando um filho se derrama diante do Pai, o céu se abre. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com o coração contrito, quebrantado, aberto e sincero. Tu sabes, Senhor, o que cada um de nós tem vivido. Tu conheces as lágrimas que caíram no travesseiro à noite, as dores que ninguém viu, as orações feitas em silêncio, os medos que tentamos esconder dos outros. Mas o Senhor nos conhece por inteiro e mesmo assim nos ama. Hoje, Pai, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Não temos força por nós mesmos. Tentamos resolver com nossas mãos, tentamos entender com a mente, tentamos resistir com o corpo, mas chegamos ao limite. E é nesse ponto que te encontramos, porque é quando tudo parece perdido que o teu poder se manifesta com mais glória. Senhor, entra na história dessa pessoa agora, onde a confusão traz clareza, onde a dor traz consolo, onde a enfermidade libera cura, onde a injustiça estabelece justiça, onde a escuridão acende a tua luz. Tu és o Deus que transforma vales em altares, o Deus que muda o pranto em dança, o Deus que escreve novos começos. E nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, libera sobre esta vida um novo tempo. Senhor, que cada porta trancada por forças espirituais contrárias seja aberta agora pelo poder do teu nome. Que toda amarra, toda palavra negativa, todo ciclo de repetição, toda energia de fracasso e escassez seja quebrada no mundo espiritual. Nós declaramos que o tempo da estagnação acabou. Declaramos que um novo ciclo se inicia hoje. Um ciclo de favor, abundância, direção e paz. Pai, visita agora os corações abatidos. Há pessoas que se sentem sozinhas, traídas, abandonadas. Mas Tu és o Deus que nunca abandona, o Deus que permanece mesmo quando todos saem. Abraça, Senhor, essa alma cansada. Sustenta aquele que pensa em desistir.
fortalece aquele que chora escondido. Renova a fé daquele que já não sente mais esperança. Que o teu Espírito Santo sopre agora sobre cada lar representado nesta oração. Sopra sobre famílias em conflito, sobre lares divididos, sobre relacionamentos que perderam o amor, sopra reconciliação, perdão, entendimento e, principalmente, tua presença. Que este lar volte a ser um altar, que a tua paz reine onde antes havia discussões e que o teu amor preencha o espaço deixado pela ausência. Senhor, toca também na área financeira dos teus filhos. Tu sabes, Deus, o peso de quem tem contas para pagar e não vê saída. Tu sabes o desespero de quem trabalha e mesmo assim vê o dinheiro escorrer entre os dedos. Tu és o Deus da provisão, o dono do ouro e da prata. Então, abre as portas que estavam fechadas, traz oportunidades inesperadas, faz o improvável acontecer, mostra que quem confia em ti jamais será envergonhado. Pai, em nome de Jesus, cura agora as emoções feridas. Muitos carregam mágoas antigas, rejeições, palavras que feriram, lembranças que ainda doem. Mas hoje, Senhor, nós entregamos tudo aos teus pés. Libera perdão sobre quem nos ofendeu. Libera cura sobre quem nos magoou. E nos ensina a perdoar, porque queremos caminhar livres, sem correntes, sem peso, sem rancor. Deus, nós também te pedimos sabedoria. Em tempos de incerteza, fala conosco com clareza. Guia nossos passos, mostra-nos o caminho certo, a decisão certa, o tempo certo. Não queremos andar por vista, queremos andar por fé. Queremos seguir na direção do teu Espírito, mesmo quando não entendemos. Senhor, nós te pedimos, sopra a vida sobre os sonhos mortos. Tudo o que estava paralisado, tudo o que parecia impossível, tudo o que o inimigo tentou roubar, ressuscita agora. Tu és o mesmo que chamou Lázaro para fora do túmulo, e hoje o teu poder continua o mesmo. Chama de volta o que parecia perdido. Restaura a saúde, renova as forças, devolve o ânimo, reacende a fé. Declaro no nome de Jesus, tudo o que estava morto voltará a viver. Deus, muda o cenário, transforma o deserto em jardim. Faz brotar água onde só havia secura. Faz florescer onde havia cinzas, que haja testemunho onde antes havia vergonha e glória onde havia dor. Que cada lágrima derramada se transforme em semente de vitória, porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Pai, nesta hora eu profetizo sobre a vida desta pessoa. O tempo do choro termina e o tempo da alegria começa. A noite escura da alma está acabando e o sol da tua justiça está nascendo. Tudo o que o inimigo tentou destruir será restaurado por tuas mãos. A paz que excede o entendimento vai habitar neste coração. A esperança vai florescer de novo. E a fé, que parecia fraca, vai se levantar com poder. Senhor, sela esta oração com o teu Espírito, que nenhuma força contrária tenha poder para interromper o que o Senhor está fazendo agora. Que esta pessoa sinta a tua presença real, mesmo depois que o vídeo terminar. Que os dias seguintes sejam marcados por sinais, confirmações e milagres. Que em breve, este mesmo filho, que ora em lágrimas, volte para testemunhar a tua fidelidade. E nós declaramos juntos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nada pode frustrar os teus planos. E ainda que pareça impossível, nós cremos que o impossível é o ambiente natural do teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós selamos esta oração e declaramos um novo tempo começou. A mudança já está em curso e nenhuma força poderá deter o que o céu decidiu liberar. Se você crê, declare agora com fé. Amém. Eu tomo posse, eu creio. Se esta oração falou com você, se de alguma forma o Espírito Santo tocou o seu coração neste momento, é porque Deus te trouxe até aqui com um propósito. Nada foi coincidência. Esta palavra foi uma resposta direta ao seu clamor, e o céu está em movimento ao seu favor. Você acabou de participar de um momento profético, e isso não termina aqui. A presença de Deus não está presa a um vídeo, ela continua com você. Mas para que essa chama permaneça acesa, é importante se alimentar da palavra todos os dias, ouvir mensagens que renovem sua fé e caminhar junto com pessoas que acreditam no mesmo Deus que transforma, cura e restaura. Por isso, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se agora no canal Promessa dos Escolhidos.
Ative o sino das notificações, porque aqui nós oramos, declaramos promessas e liberamos palavras de fé e renovo espiritual sobre a sua vida. Cada vídeo é uma semente, cada oração é uma chave. E você não pode perder o que Deus ainda vai liberar nos próximos dias. Deixe também o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esta mensagem é importante e precisa alcançar mais vidas. E se você conhece alguém que está enfrentando um tempo difícil, alguém que sente que tudo está perdido, que precisa de esperança, que precisa lembrar que Deus ainda age, envie este vídeo agora mesmo. Você pode ser o canal que Deus vai usar para transformar uma história. Nos comentários, escreva com fé: eu creio, o meu novo tempo já começou. Essa é a sua declaração profética. E quando você escreve, você está concordando com o céu. Lembre-se que o que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. A promessa ainda está de pé. A sua história não acabou, ela está apenas mudando de capítulo. O tempo da dor está terminando e o tempo da colheita está começando. Que a presença de Deus te acompanhe onde quer que você vá. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente. E que a glória do Senhor brilhe sobre a sua casa, sobre os seus sonhos e sobre tudo o que você tocar. Assista a todos os vídeos do canal. Ore conosco, participe das próximas campanhas de fé e transformação aqui no canal Promessa dos Escolhidos, porque quanto mais você se alimenta da palavra, mais o impossível se torna possível. E nunca se esqueça de que Deus é especialista em recomeços. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda está escrevendo a sua vitória. Até o próximo vídeo. Fique na paz, fique na fé e viva o que Deus já preparou para você. Promessa dos Escolhidos, o seu lugar de oração, palavra e transformação.